Olá, sabe aquela história de que criança é uma esponjinha que absorve tudo? Hoje a gente vai fundo nisso. Vamos falar sobre como o exemplo dos pais, no dia a dia, molda os filhos. A nossa base é um material devocional. O exemplo ensina mais, pais e filhos. E ele bebe muito da fonte lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Ok, vamos desdobrar isso então. A nossa ideia aqui é entender como os valores, as ações ou até a falta delas, como tudo isso vira uma aula constante para os filhos. Essa fonte que a gente está usando, ela é do dia 1º de junho. E o versículo central é esse mesmo, Deuteronômio 6,7. Na versão NTLH, que é mais acessível, diz assim: "E não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem." É bem direto, né? A ideia que o material reforça muito é essa. O que a gente valoriza de verdade, o que a gente ama, o que a gente busca como pai, como mãe, isso meio que traça o rumo da vida dos filhos. E aí o texto joga uma pergunta que, nossa, faz a gente pensar. E o silêncio? Não falar sobre fé, sobre certos valores, isso também ensina algo? Ou pior, citando lá Efésios 5,11, será que a nossa conduta pode acabar sendo conivente com o que a Bíblia chama de obras infrutíferas das trevas? Tipo ações que não levam a nada bom. É fascinante, né? Porque Deuteronômio 6,7 coloca essa tarefa de ensinar a palavra, de incutir esses valores, não como um evento, mas como parte da vida. É algo constante, diário. Está ali em todos os momentos. Sentado em casa, andando pelo caminho, na hora de dormir, ao acordar. Ou seja, a instrução está totalmente tecida no cotidiano da família. Não é algo separado. Exato. E essa coisa do deitar e levantar que o versículo marca bem, isso transforma a rotina mais básica, o começo e o fim do dia, num espelho dos nossos valores. O jeito como a gente encara a manhã, como a gente encerra a noite, tudo isso comunica o que realmente importa para nós, sabe? As virtudes que a gente tá ou não tá cultivando. E isso me lembrou uma citação forte que o material traz da Landa Cope. Ela diz: "Deus deu aos pais a responsabilidade de ensinarem e serem exemplo. Se não fizerem, alguém o fará." Pesado, né? É um lembrete de que as crianças estão sempre observando, sempre, e aprendendo com o que vem. Se a gente não ocupa esse espaço de influência, outra coisa vai ocupar, né? O devocional até dá uns exemplos bem concretos do que essa observação capta. Tipo, a gente passa coragem ou medo para eles? Generosidade ou egoísmo? Amor ou, sei lá, indiferença? Até o jeito de lidar com um desafio ou comemorar uma coisinha boa vira uma lição prática ali, na hora. Exatamente. E se a gente conecta isso com um quadro maior? Percebe como é crucial a coerência entre o discurso e a prática? O material até menciona um alerta do Vod Balcham Jr., naquele livro Família Guiada pela Fé. Ele fala do risco de a gente acabar misturando, às vezes sem perceber, os princípios da fé com conceitos do mundo, valores seculares. E o argumento dele é que isso pode acabar diluindo a mensagem original, sabe? Criando uma fé meio confusa, talvez morna nos filhos. A consistência é fundamental. Nossa, essa questão da mistura de mensagens é muito atual, né? Fiquei pensando aqui, como o nosso próprio exemplo com, sei lá, o celular na mesa ou o tipo de série que a gente assiste na frente deles, como isso pode estar mandando sinais meio contraditórios, talvez, em relação aos valores que a gente diz ter. É um ponto excelente. Inclusive, a fonte original até sugere umas perguntas para a gente se fazer, Tipo, como é que eu posso melhorar meu exemplo hoje? Será que o meu comportamento está alinhado mesmo com o que eu digo acreditar? Que mudanças práticas eu posso fazer para viver mais de acordo com os meus princípios? Não é buscar a perfeição, claro, mas ter essa intenção, esse esforço consciente. Então, o que fica disso tudo pra gente? A grande lição parece ser que o ensino dos pais não tem botão de desliga. O material argumenta que cada interação, cada escolha, até a falta de escolha, está moldando a criança, o tempo todo. Quer a gente perceba ou não. A responsabilidade é muito maior do que só dar conselho, Tá na vida vivida. E isso levanta uma questão importante, Principalmente hoje em dia, com tudo tão conectado. Pensando nessa observação constante das crianças que o texto fala,
Que lições silenciosas será que elas estão aprendendo com o jeito que nós adultos usamos a tecnologia? Ou com a mídia que a gente consome dentro de casa? É uma fronteira nova do exemplo parental, talvez, que exige ainda mais atenção. Uma reflexão final bem necessária para os nossos tempos, com certeza. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa conversa sobre o poder do exemplo na criação dos filhos.